Como os antigos egípcios conseguiram construir as grandes pirâmides? Na época, as pessoas não tinham a estrutura para construir aquelas pirâmides, que eles tiveram a ajuda de extraterrestres. Quando você pega a latitude da pirâmide do Egito, a maior que tem, a de Kéops, você transforma a latitude em casa decimal, olha a sua brincadeira, vai dar igual a velocidade da luz. Qual é a verdadeira origem dos egípcios? Eles eram pretos ou brancos? E o porquê das estátuas terem os narizes quebrados? Certamente você já ouviu falar do Teorema de Pitágoras. Sabias que esse teorema foi utilizado nas construções egípcias 2000 anos antes mesmo de Pitágoras nascer? Talvez você seja cristão, islâmico ou judeu, mas ao longo desta jornada encontrarás semelhança entre os fundamentos morais do povo egípcio e os de sua própria religião. Todas estas estão enraizadas e profundamente entrelaçadas na cosmologia e na ciência egípcia. A história do Egito é um caldeirão de mistério, ciência, simbologia e arquétipos. Qual será o segredo escondido nas tramas da primeira civilização do mundo antigo? Porque o mistério sobre a identidade desse povo continua a integrar estudiosos e curiosos. Sakula, Mwana Batadi, fala sobre os mistérios do Antigo Egito. Há 5.000 anos atrás, o deserto do Saara era uma região fértil, cheia de savanas, lagos permanentes e caçadores, até que um dia as chuvas cessaram, os lagos secaram e devido às mudanças nas órbitas da Terra, o Saara transformou-se em um deserto implacável. As tribos que habitavam essa região tiveram que encontrar um novo lar e sabiam exatamente o que procurar, um rio abundante em água. Foi assim que encontraram o rio Nilo. Essas tribos não eram um único povo, mas sim diversos grupos, cada um escolhendo uma região ao longo do Nilo para se estabelecer. Cada território era chamado de nomos e seus líderes de nomarcas. À medida que os nomos negociavam entre si, alianças e conflitos surgiram, dando origem ao Baixo e Alto Egito. Curiosamente, o Baixo Egito fica no norte e o Alto Egito no sul. Isto por causa da nascente do rio Nilo. Porque o rio não nasce embaixo, o rio nasce em cima. E se nós estudarmos o rio Nilo, né? O rio Nilo, o rio Nzade, o rio Congo, todos esses rios nascem aqui. Essa peculiaridade se explica pela nascente dos rios nas montanhas. E o rio Nilo nasceu nos grandes montes das terras, hoje conhecidas como Congo. Mas por que os egípcios não se estabeleceram nas montanhas? Pois as montanhas são e sempre serão os lugares mais ricos em recursos. Quem são os povos que viviam nas montanhas? Responderemos a essas perguntas quando discutiremos quem construiu as pirâmides nas próximas partes desse belo capítulo. Prepare-se para mergulhar em um mundo místico e fascinante. Preste bastante atenção aos próximos detalhes, pois, por motivos místicos, terei que codificar algumas abordagens, mas os sábios compreenderão. Acompanhem-nos nessa jornada pelos mistérios do Antigo Egito. O Império Egípcio surgiu por volta de 3100 antes da Era Comum, quando um homem unificou o Baixo e o Alto Egito, tornando-se o primeiro faraó da história. Esse homem era Menes. O Egito viveu uma dinastia, onde o poder era passado de pai para filho, e cada reinado era chamado de dinastia. Mas há uma história não revelada sobre as divindades egípcias e os mistérios das pirâmides. Por que foram construídas as pirâmides? Qual é o segredo por detrás delas? Para entender o mistério das pirâmides, precisas entender que o verdadeiro nome do Egito era Kemet, que significa Terra dos Pretos. A indústria cinematográfica nos enganou durante muito tempo, ao mostrar egípcios como branco. Isso é uma mentira. Os queméticos eram um povo profundamente místico e conheciam as forças da natureza. Eles sabiam do poder das palavras. Nos livros místicos de Tutankhamon, lê-se que Ra criou os céus e os seus habitantes simplesmente pronunciando algumas palavras. Assim que o nome era pronunciado, as coisas surgiam ao seu comando. Para os queméticos, esses nomes eram tão poderosos que ninguém poderia pronunciar sem uma causa maior. Por isso, eles guardavam os nomes desses seres espirituais e codificavam para que ninguém soubesse. Eles chamavam esses seres de Néter. O nome de um Néter representa um resumo das qualidades da pessoa ou objeto ou mesmo aquele ser espiritual. Ao conhecer e pronunciar o verdadeiro nome desse Néter,
você consegue exercer poderes sobre eles. Foi assim então que os queméticos têm nome secreto para tudo e todos, a fim de proteger as pessoas caso alguém use o nome dos Néter para fazer o mal. Os Néter eram reverenciados por todo o Egito e hoje são conhecidos como deuses egípcios, simbolicamente representados por animais. Os egípcios adoravam animais e outras coisas. Não. Todos aqueles símbolos no Egito, todos aqueles símbolos que representam animais e tudo mais, são apenas arquétipos que se encontram dentro do nosso corpo físico humano, não é? Que representam o nosso conhecimento. O Néter-Ra simbolizava o sol, enquanto Osíris, o Néter Redentor, sacrifica-se, morre e ressuscita para salvar a humanidade, uma figura que lembra o cristianismo. Entre 2.700 idades e 2.181 idades antes da Era Comum, começaram a ser construídas as primeiras pirâmides. Estas estruturas não eram apenas tumbas, mas canais de energia, localizadas estrategicamente em pontos de maior fluxo energético. E muitos nem sabem o que as pirâmides significam. O que é que elas significam? Bom, o nosso povo, o povo Congo, quando foi para o Egito, calculou a atmosfera de lá, e era uma atmosfera que para se conectar é difícil. Então, criaram uma figura geométrica que representa a cabeça, porque a cabeça é que atrai a energia da natureza. A energia da natureza entra pela cabeça e se expande para o corpo. É daí que eles construíram aquelas pirâmides. E muitos ainda dizem e pensam que o triângulo é um símbolo pagão e esquecem que é nada mais e nada menos um dos símbolos mais energéticos para se comunicar com o universo, pois ele está presente na natureza e também no nosso corpo humano. Mas hoje, devido à ignorância de muitos, somos enganados que esses são símbolos de Satanás. Eles simplesmente diabolizaram o jeito assertivo de se comunicar com a natureza e nos deram letras sem significados universais. Por isso, eles evoluíram e nós desevoluímos, se que esta palavra existe. Como é possível, naquele tempo, existir um povo tão avançado e conhecedor de uma sabedoria transcendental? De onde vinham todo o conhecimento e a ciência dos queméticos? Como eles adquiriram tanto saber? O povo Congo, o povo Banto, é que ensinou a sabedoria aos egípcios. Porque o povo Banto não é um povo egípcio. Erra quem pensa que o povo Banto é um povo egípcio. Os egípcios são quem? São os sudaneses, os eritreus, são os verdadeiros egípcios. Quéopis, faraó da quarta dinastia, construiu a maior de todas as pirâmides, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a grande pirâmide de Gizé. Ao lado dela, a famosa estátua de Esfinge, com a cabeça do faraó Quéopis e o corpo de leão, simbolizando a realeza. Essa é uma prova do quanto esse povo conhecia muito sobre os arquétipos, assim como é na língua do povo Bantu Kikongo, diz Nzambi Wankosi, que representa a simbologia do leão como uma realeza para o nosso povo. Quanta coincidência! Voltando à história, foi nesta época que os gregos e asiáticos, povos ocidentais e orientais, aprenderam filosofia, geometria e matemática nas universidades do Kemet. O Kemet foi o berço do conhecimento que civilizou o homem proto-europeu. Após a dinastia de Akhenaton, Tutankhamon e o famoso Ramsés II, o Egito entrou em um colapso econômico. Fazer estátuas e pirâmides tornou-se uma obsessão para os faraós, levando-os a gastar fortunas. E com a chegada das secas, as colheitas falharam, trazendo fome e, consequentemente, revoltas entre o povo quemético. O Império Quemético começou a desvanecer e tornando-se cada vez mais fraco. Devido a essas crises, os vizinhos núbios e líbios atacaram constantemente o Kemet, e então o maior império que o mundo já viu começou a ver seus últimos dias chegando. Nas idades seguintes, o Kemet foi atacado e conquistado pelos assírios. Em 530, antes da Era Comum, foram os persas, seguindo pelos macedônicos com Alexandre o Grande e seu conselheiro Aristóteles. Eles tomaram todo o conhecimento restante da biblioteca do Kemet e se autoproclamaram autores daquela sabedoria. Dizem que os gregos saíram da Grécia para ir ao Egito para ir aprender filosofia e religião. Aprenderam. E quando regressaram a casa, tornaram-se mais gregos ainda. Mas nós, africanos, vamos aprender português?
ou francês e votamos outros sem dignidade. É preciso descolonizar essas mentes. Vão lá aprender tecnologia com os outros, mas regressem e façam a vossa. Só hoje, o mundo começa a perceber que a teoria dos 4 elementos dos Tales de Mileto, o idealismo platônico, o teorema de Pitágoras, a ciência moderna, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm suas origens nos conhecimentos da maior e das mais antigas civilizações que o mundo já viu. Durante muito tempo, o Ocidente tentou esconder que os verdadeiros queméticos eram pretos e que o povo com a história enraizada na Bíblia também era preto. Mas hoje, sabemos que os nomes dos grandes faraós, como Akhenaton e Tutankhamon, estão em Kikongo, que é a língua do povo Bantu. Permita que mais pessoas vejam este vídeo, deixando seu gostei. E se ainda não é inscrito no canal, provavelmente você nunca mais vai me ver. Por isso, muito cuidado. Sakula Luzab.